sentia que eu precisava dar um up. E o único procedimento minimamente invasivo capaz de reposicionar os compartimentos da face são os fios. Então, não tinha outro caminho, eu tinha que fazer os fios. E aí, o fio, eu vejo que ele dá toda a diferença, não tem como. Hoje, você não colocar o fio no planejamento. Um dos estimuladores hiperpotente, eu acho que os fios vão crescer cada vez mais, a gente vai ter aí uma evolução ainda maior que já teve, já tá tendo. Ele agregou muito ao faturamento da empresa aqui, da minha clínica, do que você entrega resultado. E aí, quando a pessoa vê que você entrega resultado, se eu passo hoje um orçamento aqui de 15 mil, o meu paciente, ele já sabe que ele vai chegar aqui e ter um orçamento mais ou menos de... Retorno financeiro. Retorno financeiro foi assim. Meus planejamentos, eles eram 2, 5, 3. Eram valores, assim, muito poucos, né? Então, você trabalhava muito para ganhar pouco. De 10, 12, 15, 18. Tô tentando fechar um de 20. Eu faço muito preenchimento, mas assim, eu tinha um pouco de medo com fios. Assisti uma live e eu gostei muito da metodologia dele. Eu que era meio, né, contra fios, hoje assim, super adoro. Eu tinha medo de trabalhar com fios justamente, primeiro, por falta do conhecimento, né? E porque para mim ainda não era uma técnica que eu dizia assim, poxa, será que vai dar certo? Eu preferia trabalhar... Eu tinha medo, sinceramente. Eu trabalhava mais com botox, um estimulador, preenchimento, mas fio ainda não era minha. Eu, no começo, eu fazia nó também. Eu não tinha paz, porque sempre que a gente faz procedimento, a gente pede o paciente ficar mandando, né? Manda foto, manda foto. E aí eu, manda foto de lado, fui dar uma olhadinha, tava lá o calombo. Eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou fazer o quê? E eu ficava numa dúvida desse jeito. Hoje em dia eu não faço mais nó. A partir do momento quando a gente tem entendimento da questão realmente do nó, aí você, ó, acende a luz e você é verdade. Vale super a pena você não ficar dando nó, né? Eu digo assim, ele entrega muito. Ele falou, assistam a semana de crescimento, porque ele entrega muito. Na semana, teve uma dica que você deu, e aí disse, rapaz, vou testar isso daí. Deste dia em diante, eu nunca mais tive nenhuma intercorrência com fios. Posso ter? Posso. Né? Eu digo assim, só não tem intercorrência quem não atua. Você aprende o caminho correto. Olha, o correto é você fazer dessa forma para evitar a intercorrência. Mas se tiver, você vai saber resolver. Que eu sempre digo que é muito pra gente que é da área, é fácil você injetar. Mas, e se tiver uma intercorrência, você sabe como tratar? Muita gente não sabe, infelizmente, né? Há colegas até da pós. Isso aqui, assim, faz como? Eu tive esse problema, me ajuda a resolver. Eu vou lá, oriento e tal, entendeu? Mas é gostoso você chegar a esse ponto de você chegar a dizer, poxa, eu posso ajudar outras pessoas, né? A resolver seus BOs. Eu torci o nariz pros fios, né? Eu achava assim que fio, que é aquela coisa, né? Quando a gente não conhece, a gente fala mal. E aí eu não dizia assim, não, o fio não funciona, não sei o quê. Aí eu fiz um curso presencial. Mas assim, eu não sentia segurança no que eu estava fazendo. E eu sempre digo, a insegurança é a falta de conhecimento, né? E aí comecei a pesquisar, e aí indo para a internet, né? As redes sociais. Aí foi na semana de aquecimento. Eu disse, vamos lá, não estou fazendo nada, vamos conhecer. Eu não tinha conhecimento de quando usar fios, a indicação correta dos fios, a tratar as intercorrências, a questão do plano correto de aplicação, os benditos nós, dar ou não dar o nó, anestesia, gente. Hoje eu tenho uma segurança em realizar procedimentos, os mais diversos tipos de fios, as técnicas. Quando eu comecei a trabalhar com fio, eu vi que eu conseguia ter resultado, né? Porque aprendi a realizar o procedimento corretamente e principalmente o retorno financeiro. O retorno financeiro foi assim. Meus planejamentos, eles eram 2, 5, 3. Eram valores assim muito poucos, né? Então você trabalhava muito para ganhar pouco. De 10, 12, 15, 18. Tô tentando fechar um de 20. Estímulo de colágeno, reposicionamento de tecidos, com os mesmos outros procedimentos, usando o mínimo de preenchedor apenas para refinar e tendo resultados naturais, né, e duradouros. Eu explico que é um tratamento que precisa, inclusive, de manutenções e, principalmente, assim, trazendo satisfação para as clientes, né? Eu torci o nariz para os fios, né? Eu achava assim que fio, que é aquela coisa, né? Quando a gente não conhece, a gente fala mal. E aí eu não dizia assim, não, o fio não funciona, não sei o quê. Aí eu fiz um curso presencial. Mas, assim, eu não sentia segurança no que eu estava fazendo. E eu sempre digo, a insegurança é a falta de conhecimento, né? E aí comecei a pesquisar, e aí indo para a internet, né? As redes sociais. Aí foi na semana de aquecimento. Eu disse, vamos lá, não estou fazendo nada, vamos conhecer. Eu não tinha conhecimento de quando usar fios, a indicação correta dos fios, a tratar as intercorrências, a questão do plano correto de aplicação, os benditos nós, dar ou não dar o nó, anestesia, gente. Hoje eu tenho uma segurança
em realizar procedimentos, os mais diversos tipos de fios, as técnicas. Quando eu comecei a trabalhar com fio, eu vi que eu conseguia ter resultado, né? Porque aprendi a realizar o procedimento corretamente e, principalmente, o retorno financeiro. O retorno financeiro foi assim. Meus planejamentos, eles eram 2, 5, 3. Então, assim, eu trabalhava muito para ganhar pouco. De 10, 12, 15, 18. Estou tentando fechar um de 20. Estímulo de colágeno, reposicionamento de tecidos, com os mesmos outros procedimentos, usando o mínimo de preenchedor apenas para refinar e tendo resultados naturais, né, e duradouros. Eu explico que é um tratamento que precisa, inclusive, de manutenções e, principalmente, assim, trazendo satisfação para as clientes, né? Eu fazia muito fio liso e fio multifilamentar. Os fios de reposicionamento eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque eu não sabia plano correto, eu não sabia quais os pontos eu tinha que observar naquele paciente e eu tinha medo de intercorrência. Tinha muito medo de intercorrência. Está super tranquilo. As minhas secretárias aqui da clínica falam muito isso. O meu tempo de atendimento, ele reduziu assim, porque hoje eu faço um protocolo DRAT, por exemplo, de fio liso, área dos olhos com multifilamentar, em 10, 15 minutos. Eu fazia muito fio liso e fio multifilamentar. Os fios de reposicionamento eu tinha muito medo. Eu tinha medo porque eu não sabia plano correto, eu não sabia quais os pontos eu tinha que observar naquele paciente e eu tinha medo de intercorrência. Tinha muito medo de intercorrência. Está super tranquilo. As minhas secretárias aqui da clínica falam muito isso. O meu tempo de atendimento, ele reduziu assim, porque hoje eu faço um protocolo DRAT, por exemplo, de fio liso, área dos olhos com multifilamentar, em 10, 15 minutos. O divisor de águas na minha vida em relação a fio. Fio hoje é o meu carro-chefe. O meu consultório é o meu carro-chefe, é o que eu mais faço, é o que os meus pacientes mais amam fazer. E mesmo eu já trabalhando com fios, eu já tinha tido intercorrência, nenhum outro profissional conseguiu me ajudar. Dr. Ângelo me respondeu por Instagram e passei assim ainda mais fã dele. E mesmo eu já trabalhando com fios, eu já tinha tido intercorrência, nenhum outro profissional conseguiu me ajudar. Dr. Ângelo me respondeu por Instagram e passei assim ainda mais fã dele. Esse é o resultado de minha filha, até eu me surpreendi muito na hora que vi o resultado. Ficou realmente fantástico, ela adorou também, não sentiu dor absolutamente nenhuma, nem durante, nem no pós. Foi realizado 2 fios de retenção na região do dorso, utilizando toda a técnica passo a passo. Confesso que esse foi um dos procedimentos que eu já fiz na vida que eu fiquei mais inseguro pelo fato de ser minha filha, pelo fato de ter 14 anos. Você tem todos os passos, técnica a técnica, passo a passo, você consegue fazer sem dúvida. Hoje eu me sinto extremamente seguro em fazer qualquer técnica de fio e graças ao tratinho. Ela não tirava foto de perfil, hoje a gente fez uma viagem agora, é outra menina, assim, em relação à autoestima. Ela sabe que o fio é um tratamento, né? Então ela já está consciente que vai ter que fazer novamente o procedimento daqui a 6 meses. Ela está extremamente segura, ela estava com muito medo antes de fazer o procedimento, né? 14 anos ela tem, mas ela fez, mesmo com medo que ela estava, ela fez. E hoje ela fala que faz tranquilamente, sem medo, porque viu que não dói, que é seguro, que é tranquilo. E ela se encantou realmente pelo resultado. E eu também. A técnica mostra e explica o porquê de cada local, por exemplo, onde vai fazer os percursos, por que cruzar, envolve muito anatomia. Então isso já é um diferencial grande que a gente aprende detalhando. Todo curso que a gente faz, a gente aprende anatomia, só que assim, a sua didática é muito legal para a gente poder entender exatamente no local onde a gente precisa passar por cada camada. Então isso já fez a diferença. O processo de envelhecimento, camada por camada, isso também faz uma diferença muito grande, inclusive para você decidir qual a melhor técnica começar com o paciente. Então isso também fez muita diferença. A técnica mostra e explica o porquê de cada local, por exemplo, onde vai fazer os percursos, por que cruzar. E isso também faz uma diferença no resultado e na seleção do planejamento para desempenhar a técnica do paciente. Muito detalhado, basta assistir, né? E você se sente extremamente seguro realmente para fazer. Basta seguir criteriosamente, passo a passo ali, que não tem erro. Eu me sinto muito seguro para fazer hoje todos os procedimentos de fio.
E isso também faz uma diferença no resultado e na seleção do planejamento para desempenhar a técnica do paciente. Muito detalhado, basta assistir, né? E você se sente extremamente seguro realmente para fazer. Se você obedece a técnica direitinho, é seguro, é tranquilo, o paciente gosta, o paciente vai ver que não tem nada demais, que o pós é um pós tranquilo também. E aí é o paciente que sempre vai voltar para fazer. Dizer que eu faço fio com muita segurança, resultados eficazes. Não tem erro. Eu sinto muito seguro para fazer hoje todos os procedimentos de fio. O curso ele entrega muito, porque ele é muito detalhado. Então você consegue ter o passo a passo lá do iniciozinho da seleção do paciente, das fotos, de tudo, até as técnicas mais avançadas. Do que o curso ele entrega muito, porque ele é muito detalhado. Então, para quem não faz, então você consegue ter o passo a passo lá do iniciozinho da seleção do paciente, das fotos, de tudo, até as técnicas mais avançadas. Isso pela aula é totalmente replicável. Já faço fios há mais de 4 anos. E eu posso lhe dizer, o que eu faço hoje? Às vezes, uma vez, pelo menos a cada 10 dias, eu estou assistindo 2, 3 aulas. 2, 3 aulas. Às vezes tem um caso parecido com aquele que eu já vi. Eu volto lá. Porque às vezes tem uma dica parecida ou uma modificaçãozinha que às vezes a gente faz e dá resultado. E hoje eu posso dizer que eu faço fio com muita segurança, resultados eficazes, porque a gente aprende principalmente a indicar o fio de forma correta, né? Então super vale a pena. Outra coisa importante, as aulas são aulas curtas. Então você vai assistindo ali, e aí você às vezes tem pouco tempo, o paciente faltou entre um paciente e outro, você assiste 2, 3 aulinhas rapidinho. E vai evoluindo, e vai vendo a técnica. Ou às vezes aquilo ali você já viu, mas você quer rever uma parte da técnica. Então você consegue ir separando isso bem e assistindo. As aulas são rápidas, entregam muito conteúdo, porque é toda a técnica muito no passo a passo, muito detalhado. Mais importante do que fazer, e isso no curso tem bastante também, é você saber resolver as intercorrências. Então, às vezes, o paciente não usa o kinesiotaping pelo tempo que deve usar, às vezes não te obedece com a mímica como deve obedecer. Então, além de fazer, eu costumo dizer isso, que eu só faço o que eu sei lidar com a intercorrência. Então, intercorrência acontece, é uma intercorrência, pode acontecer, mas o mais importante que isso é você saber lidar com isso. E no curso, isso mostra bem também o passo a passo de como você lidar com a intercorrência. Eu lembro que eu comprei agulhinhas de crochê, mas não precisei usar, estão lá guardadinhas. De vez em quando vence a esterilização, aí eu boto para esterilizar novamente. Se você obedece a técnica direitinho, é seguro, é tranquilo, o paciente gosta, o paciente vai ver que não tem nada demais, que o pós é um pós tranquilo também. E aí é o paciente que sempre vai voltar para fazer. O curso online, ele é muito detalhado. Falo isso porque eu não só assinei, como renovei minha assinatura do curso. Eu quero continuar tendo acesso a esse conteúdo. Eu quero continuar fazendo parte do grupo, do Tira Dúvidas. Então, é aquela coisa, o conhecimento ele é dinâmico e ele está sempre ali. Eu adoro compartilhar o meu conhecimento. A gente discute muito, compartilha caso. Indico de olhos fechados. Quando eu comecei a estudar tudo de harmonização, preenchedor, bioestimulador e tudo mais, eu deixei fio de lado. E todo mundo falava muito mal do fio, né? Ah, fio isso, fio aquilo. Eu falei, depois eu vejo. E aí, acho que um dia eu falei, cara, eu vou ter que fazer o curso de fio que as pessoas estão pedindo, mas falam tão mal de fio, né? Eu fiz em mim, eu adorei, por quê? Vou fazer. E assim, virou a chave totalmente. E hoje eu não vejo, né? Eu fazia um planejamento de um paciente sem pensar em um fiozinho aqui ou outro fiozinho ali. Você mostra pra gente o que realmente pode acontecer de errado e a gente aprende a trabalhar de maneira segura. Indico de olhos fechados, porque você não somente aprende a realizar o fio. E o mais importante, você aprende o quê? Tratar as intercorrências. O curso é avançado, o curso é top demais, né? Então, quem puder fazer esse curso, faça. Você vai sair um profissional habilitado e com qualidade em tratamentos de fios. Conheci o Ângelo pelo Instagram e eu já fiz vários cursos de fios e essa entrega superou minhas expectativas. Tem uma facilidade muito grande de explicar. Eu consegui aprimorar e entender melhor as formas de fazer fios. Esse curso foi um divisor de águas para mim, apesar dos inúmeros cursos de harmonização, inclusive de fio de BDO, que eu já fiz ao longo da minha prática clínica. Me sentindo segura para atuar, que é o mais importante, me sentindo segura, oferecendo um tratamento mais confortável e com o mínimo de chance de intercorrências. E se elas, porventura, acontecerem, acima de tudo, saber reconhecer e saber tratar. Me sentindo segura para atuar, que é o mais importante, me sentindo segura, oferecendo um tratamento mais confortável e com o mínimo de chance de intercorrências. E se elas, porventura, acontecerem, acima de tudo, saber reconhecer e saber tratar. Eu faço muito preenchimento, mas assim, eu tinha um pouco de medo com fios. Assisti uma live e eu gostei muito da metodologia dele. O curso é muito bom.
Eu que era meio, né, contra fios, hoje, assim, super adoro. Esse é um curso excelente, você tem um acesso para o que você quiser, as aulas ficam gravadas, você aprende, fica com mais segurança. O Ângelo estuda muito, ele consegue unir capacidades de ter empatia, de ser um excelente profissional, de ser preocupado com o paciente, com o aluno. Desde 2020, onde eu vi ele num congresso online por causa da pandemia, valeu muito a pena, muito conteúdo, muito artigo científico, tudo muito destrinchado, não fica uma dúvida, desde o início, desde a asepsia, a foto, até o final, a liberação do paciente. É sensacional. Esse curso é maravilhoso. O método que o professor Ângelo ensina é seguro e totalmente replicável, além de ser um profissional de fácil acesso. A questão do DRAT, né, que o crescimento todo não foi apenas nos fios, né? Você trabalha tudo que a gente tem hoje em harmonização facial, que não é pouca coisa, todas as associações e o que a gente pode fazer para entregar um resultado melhor, natural. Minhas pacientes não querem ficar parecidas com o pessoal da televisão, porque hoje, veja só, eu era um pouco reticente com relação ao preenchimento, mas com a sua técnica a gente usa muito pouco preenchimento em regiões onde realmente precisa, para realmente estruturar melhor e para manter o resultado do que a gente faz. Então hoje eu trabalho com muito mais segurança, os fios fazem parte do meu dia a dia e assim, a minha geladeira do consultório é fio de PDO 80%.